Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje, mostrarei a você um filme de drama e suspense de ação de 2022. Remember. Spoilers à frente. Atenção. E tome cuidado. Um velho chamado Ampio Joe trabalha como garçom em meio período em um restaurante. Seus jovens colegas de trabalho o amam por causa de sua personalidade gentil e boas maneiras. Na época do Natal costuma se fantasiar de Papai Noel e entreter os clientes no restaurante. Seu colega de trabalho mais próximo é um jovem de 20 anos chamado Ingil. Eles costumam cuidar um do outro e também têm um estilo intrincado de aperto de mão. Um dia, Ann recebe um telefonema de sua filha e fica dormente. Ingil, percebendo a mudança em seu humor, pergunta se algo está errado. Ann não responde à sua pergunta e simplesmente vai embora. Mais tarde, o vemos correndo para o hospital para ver sua esposa, agora morta. Ele segura a mão dela e diz que está orgulhoso dela e que a verá em breve na vida após a morte. Depois disso, a cena muda para o funeral da esposa de Ann, onde muitas pessoas expressam suas condolências a ele. Então Ann tem uma breve conversa com seu médico, que se preocupa com sua saúde. Ele também entrega a Ann um frasco de remédio para ajudá-lo a aliviar sua dor. Depois disso, o médico pergunta a Ann se ele realmente pretende realizar seu plano. Este responde que já cumpriu todas as suas responsabilidades de marido e pai. Agora não há nada que o faça esperar mais. Mais tarde naquela noite, Ann entra no depósito, onde revela um grande quadro de avisos coberto de recortes de jornais e outros materiais sobre seu plano. Em seguida, ele se registra mencionando que tem um tumor cerebral e a doença de Alzheimer. Ele também revela seu plano, que é matar 5 pessoas que destruíram sua família durante o reinado do Japão na Coreia. Ele continua a descrever as torturas que sua família suportou. Primeiro, seu pai foi falsamente acusado, preso e espancado até a morte. Em segundo lugar, sua mãe não suportou o sofrimento do marido e morreu em desespero. Seu irmão mais velho foi enganado por um amigo e morreu enquanto trabalhava em uma mina terrível. Finalmente, sua irmã mais velha foi tomada como concubina de soldados japoneses. Ela não suportou o constrangimento e, portanto, cometeu o impensável depois de voltar para casa. Como Ann se esquece muito das coisas, ele grava os nomes dos culpados em seus dedos. Mais tarde, ele desenterra uma velha arma do chão. No dia seguinte, Ann encontra Neil em um restaurante e pede que ele seja seu motorista pessoal por alguns dias. A princípio, Ingil fica surpreso com o pedido inesperado e pergunta a respeito. Ann responde explicando que, devido à sua idade e à falta de carteira de motorista, ele precisa de alguém para levá-lo. Ann também menciona que Ingil não será demitido de seu emprego atual e que também será pago. Em seguida, os dois vão para o carro. Ingil fica surpreso ao saber que é um Porsche. Ele pergunta sobre isso e Ann menciona que é um carro não registrado que ele está alugando por uma semana. Depois de um tempo eles chegam ao seu primeiro destino, um hospital. Ann sai instruindo Ingil a não esperar por ele ou ligar para ele até que ele mesmo faça. Ann então pega seu mapa do hospital e o examina. Depois disso, ele entra no hospital e usa a idade como desculpa para conseguir uma vaga de um casal. Mais tarde, soubemos que ele queria aquele centro específico porque estava fora do alcance do CCTV. Mais tarde, ao meio-dia, uma faxineira acorda Ann e o informa que ele não pode dormir no hospital. Ele logo se lembra do motivo de estar ali ao olhar para os nomes gravados em seus dedos e ver a esposa rabugenta do diretor. Quando Ann está prestes a sair para realizar seu plano, Neil aparece inesperadamente, assustando-o. Ann com raiva pergunta por que ele não esperou por ele, mas Neil afirma que estava preocupado, pois já se passaram mais de 5 horas. Ann continua a pedir que Neil volte para casa, dizendo que ele tem um trabalho importante. Como resultado, Neil começa a ficar irritado. Ele diz a Ann para não ser um idiota antes de ir embora. Depois Ann, usando um longo pedaço de tecido, abre uma porta para chegar ao diretor. Quando ele consegue entrar, ele acorda seu primeiro alvo jogando um copo d'água em seu rosto. O diretor se vê amarrado à cama e pergunta furiosamente a Ann quem ele é. Em resposta, Ann diz a ele que matou seu pai inocente há muito tempo, portanto ele tem que morrer agora. Assustado, o diretor implora por misericórdia, mas Ann cobre seu rosto com um travesseiro e atira nele 2 vezes, matando-o instantaneamente. Depois de um tempo, a polícia chega ao local do crime onde a faxineira informa o chefe Kong sobre o homem suspeito que ela viu saindo na noite anterior. Em outro lugar, enquanto Ing está em um fliperama, ele recebe uma mensagem de seu amigo informando sobre a morte do diretor do hospital. Um homem que deixou o lobby do hospital tarde da noite está sendo chamado de principal suspeito.
Inju fica surpreso ao descobrir que o homem no noticiário é ele. Só então ele recebe um texto indicando o próximo local. O próximo alvo é um ator que está em uma coletiva de imprensa. Depois que ele termina e se prepara para ir para casa, An pede a Inju para seguir seu carro durante esse tempo. Inju traz à tona o evento do dia anterior e também o fato de estar sendo chamado de suspeito. No entanto, An simplesmente o ignora e pede que Inju se concentre na tarefa em questão. Logo depois que o autor chega em casa, An se aproxima dele e começa a tagarelar sobre o passado. O autor fica com raiva e pergunta quem ele é e An revela que é irmão da mesma pessoa que foi enganada pelo autor e vendida para trabalhar em uma mina. Dizendo isso, ele mata o homem atirando nele 2 vezes. Desde que o silenciador de An foi destruído, o tiro foi alto o suficiente para Inju ouvir. Então, ao ouvir isso, ele corre para lá apenas para se encontrar no meio de uma cena inesperada envolvendo An e o autor morto. Inju está muito chocado para se mover, então ele treme de pânico até que An informa que o autor já morreu e que eles devem ir embora. Depois os policiais chegam ao local e começam a investigar. Um deles encontra uma fotografia do autor com o diretor falecido recentemente e outras 2 pessoas. De volta a An, ele acorda de um sonho com sua irmã morta e se encontra na casa de Inju. Ele liga a TV e descobre que os canais de notícias estão procurando o suspeito. Isso apavora o último, mas An acalma dizendo que os policiais não conseguem reconhecê-lo daquele ângulo. Ele também promete fazer tudo ao seu alcance para evitar que Inju seja culpado. Enquanto os dois continuam discutindo, de repente 2 bandidos chegam e descobrem que Inju pediu dinheiro emprestado a eles para cobrir as despesas médicas de seu pai. Então eles vieram pedir. Quando Inju menciona que não o tem, os bandidos começam a causar uma comoção. Felizmente An intervém e promete pagar a dívida em 1 semana. Isso tranquiliza os bandidos e eles vão embora. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta e se inscreva. Obrigado pelo seu apoio. Mais tarde, An entrega a você uma sacola cheia de dinheiro mais do que suficiente para pagar todas as suas dívidas. Isso ilumina um pouco Inju e ele aproveita a oportunidade para perguntar a An por que ele está matando pessoas. O velho explica tudo do zero e também revela que tem mais 3 pessoas para matar. Ouvir a expressão deste Inju muda rapidamente. Na delegacia os policiais estão discutindo quem estará no comando da celebração do exército japonês. O chefe Kong rapidamente se voluntaria ao saber que o oficial japonês da foto que viu antes na residência do autor estará lá. A cena então muda para o evento em que An passa pela segurança com uma identidade falsa. Logo depois ele vê o oficial japonês e começa a se lembrar da época em que sua irmã foi forçada a ser concubina. Mais tarde, An vai ao banheiro, onde consegue criar um explosivo usando os itens que trouxe. Ele então puxa sua arma de onde a havia escondido. Depois que ele sai, o chefe Kong, que suspeita dele, procura no banheiro, mas não encontra nada. Na cena seguinte, o oficial japonês se aproxima do palco para seu discurso. O chefe Kong, que ainda suspeita de An, alerta os outros policiais para ficarem de olho nele. Eles imediatamente se espalham e examinam a área. Um deles descobre que An realmente usou a identidade do autor morto. Alarmados, eles começam a procurá-lo, mas só então An detona um explosivo enchendo a sala de fumaça. Depois de um tempo ele cria outra explosão resultando no caos total. Os policiais estão tentando escoltar o oficial japonês para um lugar seguro, mas de repente An chega e o sequestra. Ele então tranca a porta e arrasta o oficial japonês até o elevador, onde o mata brutalmente. Kong já está no terra esperando para prender o criminoso, mas quando as portas do elevador se abrem, ele encontra apenas o cadáver do policial japonês. Enquanto isso, An, que está gravemente ferido, invoca Inju e consegue fugir do local com sucesso. Mais tarde, An acorda no hospital de seu amigo e pede a Inju um último pedido para filmá-lo. No vídeo, An discute seu próximo target Kim e como ele destruiu várias famílias coreanas para ganhar fortuna e honra. Ele também continua a expor todos os erros de Kim e como ele nunca foi punido por eles. Em vez disso, ele foi considerado um herói militar. Mais tarde, os dois são presos pelos homens de Kim. Eles estão prestes a ser executados, mas nesse momento Neil afirma que tem uma cópia do filme em outro lugar. Então ele os leva ao local onde vivem os notórios bandidos de quem ele pediu dinheiro emprestado. Conforme as 2 partes se veem, elas entram em uma luta intensa. Felizmente An consegue salvar Ing. Ele também pede desculpas por arrastá-lo para esta situação e agradece por tudo que ele fez.
Antes que os policiais cheguem ao local da luta, An foge em seu Porsche. No entanto, Injui não teve tanta sorte quando o oficial Kung o prendeu. A cena então muda para o dia seguinte, onde vários militares estão comemorando o lançamento da estátua de Kim. An também aparece em seu uniforme do exército, enquanto Kim continua a falar sobre como ele protegeu a Coreia. An se lembra da época em que Kim falou de forma semelhante, mas em apoio ao Japão. Em seguida, ele saca sua arma e aponta para a neta de Kim. Ele então ameaça o malvado general para expor todos os seus atos anteriores. Sem outras opções, Kim finalmente fala. Ele continua descrevendo como se vendeu ao governo japonês, prendeu qualquer um que falasse coreano, instou a juventude coreana a lutar pelo Japão e enganou várias mulheres coreanas para se tornarem concubinas japonesas, incluindo a irmã de An. Ao ouvir isso, todos, incluindo a neta de Kim, ficam surpresos com a informação. An então aponta a arma para Kim e o mata com um tiro, mencionando que eles se encontrarão no inferno. Depois de um tempo terminando, você chega ao local. Eles notam An com a sua arma cercado por policiais por todos os lados. Inji menciona que acha a situação muito estranha, pois An está sendo preso antes de matar seu quinto alvo. No entanto, quando ele repensa isso, ele percebe que o alvo da luta não é outro senão o próprio An. Somos então levados ao passado, onde An conhece sua irmã vestida de soldado japonês. Isso choca o último e ela pergunta se ele percebe que está vestido com o mesmo uniforme dos soldados que assediaram. An responde dizendo que não se importa com o que aconteceu com ela. Isso significa que ele também foi um dos motivos da morte de sua família. De volta ao presente, quando An está prestes a se matar, Inil aparece e implora para ele parar. Ele também diz a An que se ele cometer o impensável, tudo o que ele fez pela justiça se tornará inútil. Ao ouvir tudo isso, An fica emocionado e finalmente larga a arma. Na cena final vemos Injil visitar An na prisão, que não o reconhece mais devido à sua demência. No entanto, ele se lembra de seu aperto de mão específico, o que faz com que Neil fique emocionado. O filme termina com os dois se abraçando como antigamente. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.